Bom, pessoal, então a gente vai dar início aí à palestra. Hoje eu estou aqui para a gente poder aprender um pouquinho aí, né? A galera da manutenção aí que acompanha a gente, o pessoal sempre acompanha a gente pelo YouTube, e hoje, né, eu recebi aí esse convite para poder estar aqui junto com vocês. Então, mais uma vez, aí, repito, é um prazer poder estar aqui com vocês. E vamos ver se a gente aprende aí junto, tá? Quero agradecer aí o pessoal do chat que está aí. Conforme a gente for explicando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando aí, eu vou tentar ler alguma coisa, tá? Ao mesmo tempo, o nosso intuito sempre foi, né, tanto em treinamentos quanto em palestras, né, ajudar no crescimento profissional aí de cada um. Né? Eu também, quando comecei da mesma maneira que vocês aí começaram, tá? Então, a gente não é diferente em nada, eu já costumo dizer isso. Então, hoje eu estou aqui, pessoal, para a gente poder aprender junto, né? Então, a gente vem aí estudando, né? Ao longo dos anos, a gente vem estudando, pegando aí bastante técnicas, bastante aprimoramentos na área de manutenção, para justamente poder repassar isso adiante. Né? O conhecimento a gente tem que estar sempre repassando ele. Né? Então, esse é o nosso maior intuito. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção aí no que vai ser explicado. Se tiverem dúvidas aí, vocês podem perguntar. Acho que eu tenho até alguns alunos que já fizeram treinamento comigo aí no chat. E quem fez treinamento comigo sabe, né, que no treinamento a gente sempre passa, né, não só o aprendizado, que eu sempre falo isso, né, o pessoal, a gente aprende a consertar celular, mas no treinamento a gente também ensina até algumas condutas, né, do técnico de manutenção. Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso, né. O tema da palestra hoje é análise do circuito elétrico, ou seja, análise de defeitos, né, na placa do smartphone, mas, ao mesmo tempo, a gente também ensina algumas condutas, né, para o técnico de manutenção, principalmente o cara que está começando, né? Por quê? Porque a gente já passou por isso também. Eu já passei também nessa fase de ter aquela ansiedade do começo, né? O técnico, quando ele está começando, ele tem um pouquinho aquela ansiedade de já querer consertar tudo da noite para o dia, né? Então, é em cima até desse tema que eu andei vendo o que anda acontecendo, assim, muito, assim, principalmente em grupos, né, de manutenção, e é em cima desse tema que a gente quer falar um pouquinho, que a gente quer passar para você que está assistindo aí, para que você, depois de ouvir essa palestra, você mudar um pouco a sua forma de análise, a sua forma de pensar, ou seja, abrir a mente realmente para análise, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui já, para a gente poder já dar início aí, peraí. Deixa eu ver aqui, será que está compartilhando aí? Sim, tá, só estamos vendo a tela. Tá, vocês estão vendo a tela aqui dos slides, né, PowerPoint, né? Isso, imagem versus backlight. Sim. Então, eu vou dar início aqui. Pode ser que tenha algum delayzinho, um atraso aí, mas não tem problema não, tá? Qualquer coisa, vocês me avisam aí. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai dar início aqui a um tema que eu chamo de imagem versus backlight, tá? Então, a gente sabe que nas placas de smartphone, desde as mais antigas até as placas mais novas, a gente sabe que os setores, eles são isolados, ou seja, eles são divididos, os setores na placa. Então, o setor de imagem, ele é um setor, o setor de backlight é outro setor. E isso causa muita confusão para o técnico que está começando agora. Né? O cara que está começando agora, ele causa muita confusão com relação a isso. Então, eu vejo muito isso em grupos, vejo isso muito em internet, né? Então, por isso que eu resolvi pegar esse tema, mas eu não quero, assim, especificamente só falar disso, né? Só falar de imagem, de backlight, até porque o foco maior aí seria análise de backlight, mas isso eu quero que vocês entendam que a análise é uma só, seja qualquer setor que vocês estejam analisando, isso não vai mudar a forma de análise, a forma de você utilizar a ferramenta,
tá? Então, o tema aí seria imagem versus backlight, né? E o tema principal é a análise do circuito elétrico de smartphone, tá? Que é isso que eu quero que vocês frisem aí nessa palestra, tá? Que vocês guardem isso e acredito que mudem até a forma de pensar em alguns pontos que a gente vai estar falando aí, tá? Eu vou pular aqui um pouquinho a parte de... Eu vou até adiantar um pouquinho aqui, para a gente chegar no... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver, não é esse... Acho que é no finalzinho aqui, que é o top 10, tá? Top 10 de análise. Isso aqui eu apresentei até no Tech Channel, quem participou do Tech Channel aí, a gente fez um top 10, né? A gente fez aí uma sequência de testes, digamos assim, para o cara que está começando. Então, qual que é a dúvida do técnico, né? Quando ele está iniciando, né? Ele pega uma placa e ele simplesmente não sabe o que fazer, né? Eu garanto que o pessoal do chat aí tem muito essa dúvida, né? Pega uma placa na mão e não sabe o que fazer. O que eu faço primeiro? Eu coloco na fonte, eu simplesmente faço uma análise visual na placa, eu já injeto tensão, eu já saio tirando componentes, né? Qual que seria aí a primeira ideia a se adotar? Ou seja, essa é a dúvida de quem está começando, e isso aí, eu passei por isso, eu sei como que é complicado, porque quando você pega uma placa na mão, você olha para ela, você fala, e agora? O que eu faço? Põe na fonte primeiro, faço testes com multímetro, então dá aquela embaralhada na cabeça do cara que está começando. Então, eu criei esse top 10, né, para dar uma ajuda. É óbvio que isso aqui, como eu até falei em Tech Channel lá também, isso aqui não é uma sequência que você, tem que seguir essa sequência. Não, você pode até criar a sua, né? A ideia, na verdade, é que você crie a sua sequência de análise, tá? Mas uma coisa que eu quero frisar para você que está começando é que você tenha sempre uma ideia de análise, tenha sempre um passo a passo de análise. Porque, como já foi falado aqui na palestra, né, nos dias anteriores, a gente tem que se comportar como médico, né? A eletrônica, ela é muito semelhante à medicina, se a gente for analisar nesse ponto. Porque o médico, ele não sai, a gente até costuma dizer isso, ele não sai dando injeção, né? Assim que você chega lá no médico, ele não sai te dando injeção de cara, ele não sai aplicando medicamentos de cara. Ele vai fazer uma análise, né? Ele vai fazer exames para chegar no diagnóstico. E o técnico de manutenção, ele justamente tem que usar isso a seu favor. Quando a gente pega um aparelho, a gente tem que iniciar uma investigação, uma análise. Eu não sei se alguém no chat aí já viu séries, né? Aquelas séries que passam, séries policiais, que tem peritos ali investigando um crime e tal. Quer dizer, aquilo ali é muito semelhante para nós técnicos. O técnico, ele tem que ser um investigador, ele tem que ser um perito na área, ele tem que verificar até um fiozinho de cabelo que seja, né? Então, quando a gente vai analisar qualquer defeito que seja, a gente tem que analisar detalhes por detalhes. Eu costumo dizer que os defeitos das placas, eles são detalhes. Ou seja, o circuito deu algum problema, um detalhezinho no circuito faz a placa não ligar, faz a placa não dar touch, faz a placa não dar imagem, faz a placa não dar o backlight, faz a placa não carregar, enfim. Então, são detalhes que a gente, como técnico, tem que estar descobrindo. Aí vem aquela questão, né? Eu estou com uma placa que não liga, ela dá um consumo e zera, ela dá um consumo e trava, ela já dá um consumo inicial sem eu pressionar power, né? E aí a pergunta que fica é, onde está o defeito? Né? A pergunta que muitos técnicos aí fazem é, o que pode ser, o que será esse defeito? Né? Eu posso até afirmar com certeza, né, que eu não vou saber o defeito, acredito que o professor Celso também não vai saber de cara, o professor Marcos Jerônimo também não, o professor Daniel também não. Por quê? Porque a gente trabalha com análise, a gente trabalha com investigação. Queria eu poder saber, né? Eu queria já saber de cara, mas se isso existisse, pessoal, a gente não precisaria estudar. A gente não precisaria estudar, a gente nem estaria aqui. Então, eu acredito que tudo vai da análise, tudo começa com análise. Eu acho que esse é o passo principal para você que está começando, você entender que tudo começa com análise.
tá? Tudo é relacionado à análise. Então, seja qualquer defeito que seja, você tem que aprender a analisar, você tem que aprender a seguir um passo a passo, né? E a partir do momento que você pegar isso, eu posso dizer para vocês que foi difícil para mim aprender isso também. No começo era da mesma maneira. No começo eu também pegava o aparelho e já queria saber a solução, já queria saber onde estava o defeito, e eu passei a entender que isso aí não era o caminho, ou seja, eu tinha que aprender a analisar, eu tinha que aprender a ter um raciocínio, tá? Então, se você que está hoje assistindo essa palestra, essa live, você começar a entender isso daí, eu garanto que vocês vão melhorar bastante aí na questão de placas, né? O cara, às vezes, ele começou agora, ele trocou aí 2 telas, talvez ele não tenha aquela experiência e ele já quer partir para a placa. Eu acho que é legal o cara pegar uma experiência primeiro, mas você que já tem uma experiência, às vezes tem uma loja já mexe com trocas de tela, você já tem uma certa experiência em lidar com clientes, então você está já realmente ali num ponto onde você precisa avançar um pouco mais. Só que para isso você tem que estudar, precisa estudar, né? Obrigatório fazer um curso? Nem vou dizer que é obrigatório, tá? Eu nem vou dizer, nem vou entrar nesse ponto aí, porque eu conheço pessoas que nunca estudaram nada, tá? Mas sempre tiveram dedicação, sempre buscaram informações, né? Hoje a gente tem o Google aí a nosso favor, que hoje você encontra tudo no Google, né? Então, é óbvio que o curso, ele te ajuda a pular muitas etapas ali, que você vai ter que correr muito para encontrar, às vezes, uma informação, né? Então, o curso ajuda muito. Mas o que eu quero dizer para vocês entenda como analisar, entenda que tudo vai da análise, que isso aí já é o primeiro passo para você evoluir. Porque enquanto você ficar nessa de, eu estou com defeito aqui, o que eu faço, o que eu posso fazer, eu acho que se existir, né, porque como eu sempre falo, ninguém é melhor do que ninguém, a gente não é melhor do que ninguém, e a gente vai estar sempre em evolução, sempre aprendendo, então, assim, por mais que você tenha bastante experiência, até o cara que tem mais experiência na área, ele vai estar sempre analisando, ele vai estar sempre buscando informações, tá? Então, esse top 10, passando aqui rapidamente, a gente tem aqui o primeiro passo que eu sempre falo, que é o histórico da placa, né? O histórico da placa, ele é muito importante. Então, assim que o cliente chega, traz o aparelho para você, é legal você saber o histórico. Mas aí vocês do chat podem até dizer assim para mim, pô, cara, mas o cliente ele não vai falar para mim o que aconteceu. Ele simplesmente vai me entregar o aparelho, ele não vai querer dizer o que aconteceu com o aparelho. Não tem importância, né? Mas é importante vocês entenderem o histórico. O que houve com essa placa? Ela caiu, ela molhou. Mesmo, às vezes, o cliente falando, não, essa placa nunca molhou, né? Eu também peguei aparelho igual vocês aí que tem loja, e o cliente falou que não tinha molhado, quando eu abri estava todo oxidado, né? Então, você não vai discutir por isso, mas você, sabendo ali o que houve, e tem cliente que ele já vai ser exato, ele vai dizer, olha, eu coloquei para carregar e no outro dia o aparelho estava descarregado, tá? E aí você já tem aquela ideia de que, pô, se ele pôs para carregar, quer dizer que o aparelho funcionava, então estava funcionando tudo, né? Se parou de funcionar, pode ser que dê um problema no setor de carga, então já posso até iniciar uma análise ali pelo setor de carga. Então, o histórico, ele ajuda você, como técnico, a ter uma noção do que fazer na placa. Assim como o médico, quando o médico pergunta aonde está doendo, o que você comeu, né? Essas perguntas parece que não, mas para o médico, ele já está criando um diagnóstico. E a gente, quando está analisando uma placa, se a gente recebe informações do que aconteceu com aquela placa, isso ajuda a gente no nosso diagnóstico. Isso facilita um pouco mais o seu aprendizado, tá? Então, se vocês começarem a seguir essa linha de raciocínio, eu tenho certeza que vocês vão melhorar bastante aí na evolução de reparo de placas, tá? O segundo ponto aí seria a análise visual, né? Quantas placas, cara, eu já peguei que só no visual eu já descobri o defeito, né? Componente quebrado, trincado, oxidado, faltando, né? O faltando é o pior, né? Que geralmente a gente pega um aparelho com componentes faltando, e a seguinte pergunta é, será que esse aparelho não está ligando porque está faltando componentes? Será que é isso? Né? Pode ser que seja sim, dependendo do componente, a placa não vai ligar. Só que aí você vai ter que entender um pequeno detalhe, você já conhece bem o que é série, o que é paralelo, né? Você sabe definir isso no esquema elétrico,
Porque um componente em série, vamos dar um exemplo simples, tranquilo, que todo mundo entende, né? A gente sabe que linha de power, quando eu falo linha, pessoal, estou me referindo a trilhas, tá? Tem gente que chama de trilha, eu chamo de linha, tá? Então, assim, se uma linha de power, ela tiver um resistor em série, que muitas placas têm, não vou dizer todas, mas muitas têm, se tiver um pequeno resistorzinho em série, né? Pelo menos das que eu já peguei, todos que estão em série em linha de power são resistores de baixa resistência, né? Não tem nem lógica ter um resistor de alta resistência lá. Então, se ele for arrancado por algum motivo, como eu já peguei assim, a placa não vai ligar, né? Quando você colocar na fonte e pressionar a power, não sai do zero. E aí você já cria aquele monte de teoria na cabeça. E agora? O que eu faço? Não sai do zero? Será que tem curto? Será que não tem? Será? Sabe? Então, são detalhes que, se o componente está em série, ele pode sim não deixar a placa ligar. Mas quando ele está em paralelo, ele está fazendo ali uma filtragem, uma proteção da linha, uma estabilização da linha. Então, o que acontece? Nesse caso aí, a placa liga até sem ele, tá? A placa liga até sem ele. Então, o primeiro passo, quando a gente pega componentes faltando, é fazer uma análise, verificar se tiver esquema elétrico, melhor ainda, verificar se esse componente estava em série, se ele estava em paralelo, né? Porque isso ajuda você a não perder tempo ali, porque se você sabe que é um componente, é um capacitor cerâmico, ele estava em paralelo, e você olha lá e vê que no esquema elétrico te mostra que aquela linha ali não iria afetar a placa de ligar, você já sabe que você não vai perder tempo agora. Não é que você não vai mexer, tá? Não é que você não vai repor o componente lá. Mas de início você já sabe que não é por causa daquilo que a placa não está ligando, tá? Então isso é só um detalhe que já te ajuda muito. Eu já vi muitos técnicos verificar componentes faltando e achar que era por causa daquilo, e aí o cara vai lá e faz um jumper, e muitas das vezes ele nem sabe se é um resistor, se é um capacitor ou qual componente seja, e ele simplesmente faz um jumper lá, e às vezes agrava a situação, em vez dele melhorar, né, em vez dele avançar na análise, na verdade ele agrava, porque se ele não resolver aquilo ali, o próximo técnico que pegar vai ter mais trabalho para descobrir o problema, tá? Então isso componente quebrado, trincado, oxidado e faltando, são coisas que, dependendo da forma que ele está ligado, que isso aí você só vai ver no esquema elétrico, vai definir para você se é ou não, tá? Componente trincado, cara, o que acontece? Capacitores, quando eles trincam, eles não deixam a placa ligar. Eles não deixam a placa ligar. Então, trincou o componente ali, cara, principalmente capacitor, você pode suspeitar dele. O capacitor trincado geralmente não deixa a placa ligar, tá? Então, fique esperto nisso. Isso faz parte do quê? Análise visual. Isso faz parte de uma boa análise visual. Hoje a gente tem aí bons microscópios na área. Eu, quando eu comecei com um microscópiozinho USB, e inclusive ele está até aqui, é um de 500x, tá? E hoje, como a gente tem microscópios aí, né, muito superiores, então, quer dizer, hoje está muito mais, assim, não vou dizer fácil, mas hoje dá para você verificar melhor essa questão de análise visual, tá? Outra coisa, cuidado com retífica, né? A gente costuma cortar as blindagens com retífica. Se você cortar um capacitor com aquela retífica, ele entra em curto. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu tive que substituir o capacitor, porque sem querer eu acabei cortando ele e acabou entrando em curto. Então, isso aqui é uma dica excelente. Por quê? Vocês sempre estão pegando placa. As placas que vocês pegam, às vezes já passou em algum local, o cara já cortou a blindagem e ele acabou pegando um capacitor lá. E a placa entra em curto, tá? Enquanto não remover aquele capacitor cortado pela retífica, você não vai conseguir resolver o problema, tá? Garanto que alguém no chat já deve ter pegado isso. Se pegou, pode colocar aí, tá? Então, não está escrito ali, mas se você pegar componente cortado com retífica, que é comum, pode acontecer também. Próximo passo, cara, desconectar periféricos, tá? Isso é importante, né? Eu já peguei, por exemplo, placas que um cartão de memória não deixava a placa ligar. O cliente trouxe, fiz uma primeira análise, porque eu ia ter que desmontar o aparelho, coloquei na fonte e já deu um consumo alto. Beleza? É curto? É curto. Quando eu desmontei o aparelho, tirei tudo, chip, cartão, tudo, desmontei, o aparelho não apresentava mais curto. E aí eu fiquei sem entender, falei, pô, mas tinha um curto antes. Quando eu montei de volta, coloquei tudo de volta, o curto voltou. E aí eu fui tirando um por um, e era um cartão de memória causando curto. Então, uma câmera pode não deixar a placa ligar,
Cartão de memória pode ocasionar isso. Então, tire todos os periféricos, tá? Ao fazer análise de placas. Próximo passo, fonte de bancada. Eu costumo chamar de saúde da placa. A fonte, ela mostra para a gente a saúde dessa placa. Se essa placa liga, se essa placa não liga, se essa placa tem consumo inicial, se essa placa dá consumo e trava, se ela dá consumo e zera, tá? Que isso pode ser muitas coisas, né? Então, a fonte de bancada é o principal. E uma boa fonte de bancada. Uma boa fonte de bancada. Tem algumas fontes que elas são muito fracas, digamos assim, para trabalhar com placas. Precisa ser uma fonte um pouco mais forte, né? Para você poder trabalhar com curtos, tá? Então, fonte de bancada seria o próximo passo que eu iria estar fazendo. Como eu falei, isso aqui é só um resumo para o cara que ainda está começando a entender o que eu faço quando eu pegar uma placa. Então, primeiro é histórico. Segundo, fazer uma boa análise visual. Terceiro, desconectar os periféricos dessa placa. Você já está fazendo uma investigação, você já está avançando. Quarto, fonte de bancada, tá? Bota na fonte, vê se liga, se não liga, se trava, se não trava, tá? Porque a análise eu costumo chamar ela de fora para dentro, né? Eu não sei se alguém já ouviu falando isso. O que é uma análise de fora para dentro? É você, de uma certa forma, você começar a analisar de fora para dentro realmente. Se esse aparelho não dá imagem, quem seria o primeiro componente de fora para dentro? Tela. Tela é o primeiro que você tem que verificar. Depois da tela, qual que seria? Conector FPC, ver se ele não está quebrado, trincado, componente faltando, ou às vezes até sem o conector lá, como eu já peguei. Então, isso é uma análise de fora para dentro. Se eu for analisar um setor de câmera, por exemplo, o mesmo processo. Vou verificar se aquela câmera está ok, depois para o conector, do conector vou avançando para os componentes, dos componentes chegar até o circuito integrado que gerencia aquele setor. Então, a gente vai avançando dessa forma, a gente vai avançando detalhes por detalhes até chegar no defeito. Então, eu já não vou lá mexer no setor direto se eu tenho tela para testar, se eu tenho conector para analisar, tanto visual quanto componentes, tá? Então, por isso que a gente segue esse passo a passo, e a partir do momento que você começa a aprender isso, você vai ver que vai mudar muita coisa na sua visão de análise, tá? Próximo passo aí, para a gente ganhar tempo, né? Teste com multímetro, isso aqui acho que é o principal. Testar com multímetro é o principal. O multímetro é o nosso... o médico, ele tem aquele aparelhinho lá de escutar o coração, né? Eu não lembro o nome agora, mas o nosso é o multímetro. Só não dá para andar com o multímetro pendurado no pescoço, né? Mas se der, então quer dizer, o multímetro é um amigo do técnico, tá? Tem que ser, né? Se você brigar com o multímetro, infelizmente você não consegue fazer análise de placa e nem fazer reparos, tá? Então, a famosa escala de diodo, que todo mundo chama de condução inversa, reversa, escala de diodo, enfim, né? O professor Celso, o professor Marcos, o Daniel também sabe que essa condição, agora foi chamada de condução inversa, reversa, mas a gente sabe que isso aí existe há muito tempo, né? Então, tem gente que até pensa que a condução inversa é algo que foi inventado agora, mas isso aí é muito antigo já, né? Então, eu lembro até umas aulas que o Marco Jerônimo fazia, clube dos notebooks, né? Então, já tinha medições, então, assim, já tinha isso daí, tá? Então, escala de diodo é a escala que a gente mais utiliza. Ah, mas é a mesma escala de BIP? Depende, tá? Isso aí depende do seu multímetro, né? Tem multímetro manual, tem multímetro automático. Isso é outra coisa que dá uma dor de cabeça danada para quem está começando. Porque o cara está acostumado com aquele multímetro manualzinho, né? Que é BIP e diodo na mesma escala, e ele pega um automático, as escalas são separadas. E aí o cara já bota lá na escala de BIP, porque ele está acostumado com BIP, e na verdade ali não é escala de diodo no multímetro automático, né? Então ali já é escala só de BIP mesmo. Então, se você não souber discernir, você começa a fazer medições erradas, tá? Então, tem essa diferença. Eu recomendo para quem está começando até pegar um multímetro manual por ter essa facilidade de ser BIP e continuidade na mesma escala, tá? Os testes com multímetro aqui seria mais a escala de diodo, condução inversa ou reversa, né? Para a gente ver se tem valores nessas linhas, porque se essas linhas estão abertas, nesse tipo de teste a gente consegue descobrir se ela dá um open line, se ela dá aquele id infinito, né? Ou se ela apresenta um valor, que a gente costuma usar comparações. Eu gosto muito de usar comparações. Se determinada linha está dando 300, numa outra placa espelho, que é do mesmo modelo, mesma marca, tem que dar mais ou menos essa média também,
Então, eu consigo saber se aquela linha, pelo menos, está conectada. Ela pode estar até com problema, mas ela não está rompida. Então, é uma forma de eu descobrir isso daí. Sexto passo aqui, as comparações, né? As comparações é algo que, principalmente em placas Android, ajuda muito, cara. O iPhone, a gente tem aí softwares que podem ajudar, né, na questão aí de valores, né? Então, a gente tem o Shinji aí que apresenta os valores, apresenta ali as medições em escala de diodo, que já ajuda bastante, né? Mas nos Android, geralmente, a gente não tem isso, então você tem que ser meio que pegar as placas mesmo e não ter preguiça, né? Começar a fazer medições. Eu já peguei defeitos que, por exemplo, não dá Wi-Fi, e eu tive que tirar o CI e medir pad por pad. Parece até maluquice. O pessoal fala, pô, mas você teve essa paciência? Sim. Fui medindo pad por pad e fazendo anotações, tá? Então, pad 1 dava tanto, pad 2 tanto, e descobri o defeito. Foi difícil? Foi um pouco complicado, mas eu tive que fazer isso. Não tinha material. Então, eu fui anotando pad por pad, e aí eu cheguei na conclusão que tinha 2 pads que estavam abertos, ou seja, eles romperam e eles iam direto para o processador. Então, por isso que aquela placa não dá Wi-Fi. Solução, teria que sacar o processador e fazer um jumper por baixo dele e puxar lá para o CI de Wi-Fi. Quer dizer, posso até não ter conseguido fazer o reparo, talvez, mas consegui descobrir qual era o defeito, né? Então, isso é importante, as comparações, sempre ter outra placa para comparar. Ah, mas eu nunca vou ter outra placa para comparar, mas aí entra a questão dos grupos, entra a questão da ajuda, né? Ajuda técnica, sem receita de bolo, né? Aquela ajuda técnica. Né? O cara está com uma placa ali na bancada e ele tá medindo uma linha, a linha apresenta, está apresentando ali um open line, ele acha que a linha está rompida, e aí ele entra em contato no grupo, fala, pessoal, alguém tem uma placa aí que possa medir o capacitor número tal, modelo tal, assim, assim, para verificar qual o valor que está dando na escala de diodo? Isso não é pedir receita, isso é uma pergunta técnica. É o cara que tem, de repente, uma placa, ele faz uma medição rápida ali, manda no grupo, ó, cara, nessa linha aí tá dando tanto. Aí ele já descobre se aquela linha tá com uma alteração ou não tá, se ela tá rompida, se ela não tá. Então, é uma forma de ajuda que nem sempre, às vezes, você precisa ter a placa na sua bancada. Pode, de repente, um amigo seu ter e você conseguir fazer essas medições. Então, quem trabalha com Android sabe que isso acontece muito, tá? Isso aí acontece muito. O próximo aqui seria as tensões, né? Tensões de alimentações. Então, para chegar nesse ponto, cara, eu já procurei saber o que aconteceu com a placa, eu já fiz análise visual nessa placa, eu já desconectei os periféricos, eu já botei na fonte, eu já fiz algumas comparações, tá? Em alguns pontos que talvez eu tenha encontrado ali, que eu achei que estava com algum problema, e cheguei nos pontos de tensões de alimentação daquele componente. Então, se é um Wi-Fi que não funciona, eu vou testar as alimentações para esse Wi-Fi funcionar. Se é a imagem que não funciona, vou testar as alimentações para a imagem funcionar, e por aí vai, tá? O oitavo passo aqui seria a análise de componentes. Então, se as tensões estão ok, se eu tenho as tensões que o esquema elétrico me mostra, então, automaticamente, eu vou analisar os componentes que estão nessa linha. Pode ter algum componente alterado nesse setor, né? Então, seria um resistor, um capacitor, um diodo, uma bobina, os principais componentes da eletrônica, tá? Então, vou verificar se eu não tenho um resistor alterado, vou verificar se eu não tenho um capacitor causando um curto na linha, eu vou verificar se eu não tenho um diodo, né, alterado, conduzindo, talvez, numa direção que não deveria, né? Vou verificar se não tem uma bobina aberta ou uma bobina em curto, né? Que o pessoal costuma dizer, pô, mas a bobina ela já não é um curto. Depende no sentido que você está dizendo, né? Se for em questão de continuidade, sim, ela conduz de um ponto ao outro. Mas quando a gente fala curto de bobina, a gente está se referindo a um curto de espiras, né? Ou seja, um curto no enrolamento da bobina. E ela vai perder a potência dela, a indutância dela, e ela não vai deixar de funcionar. Ela vai deixar de funcionar, principalmente o setor de backlight, né? Que é um setor que precisa ali dessa bobina funcionando, né? Então, já houve casos aí que trocou diodo, trocou CI, não resolveu, e quando trocou a bobina, resolveu, porque a bobina não estava fazendo a atividade dela, tá? Então, só para entender como que é um pouco complexo isso daí, né? Então, a análise de componente ela é muito importante nesse ponto, tá? Aqui no próximo seria a corrente, né? Uma fuga nessa linha, que no teste de diodo não iria pegar. O teste de diodo só iria verificar se a linha está aberta ou não. Mas o teste de corrente, né? O pessoal consegue fazer aí no SMB, o pessoal consegue hoje usar até um multímetro para fazer isso. Tem um multímetro da Sunshine,
né, que ele tem até um bip. Então, na escala de corrente, você consegue ligar ele em série com a fonte de bancada e você consegue testar qualquer linha e fazer comparações, porque teste de corrente, a gente só consegue ter um resultado legal fazendo comparações. O SMB é a mesma coisa, né? Se não tiver uma outra placa para você estar comparando ali os valores, né, não vai te ajudar. Então, assim, então, nesse caso de fuga de corrente, é uma análise que a gente também deixa para fazer quando começa a perder as opções, né? Você já verificou visual, já verificou alimentação, já de repente até já fez troca de componentes, e aí você começa a medir linha por linha, só que dessa vez agora, você está medindo corrente, você não está medindo mais escala de diodo. Então, é um ponto onde você vai, de repente, conseguir pegar uma falha que na escala de diodo não pega, né? É um aprendizado muito grande quando você pega esse tipo de defeito, porque você se realiza, você vê que você está avançando, você vê que a mente vai abrindo mais, porque a gente tem que ter a mente aberta, né? Jamais fechar a mente e correr muitas das vezes para o mais fácil. Nem sempre o mais fácil vai ser o ideal. Tem hora que você tem que quebrar um pouco a cabeça, igual eu falei. Se precisar anotar valores, tem que anotar. Se precisar fazer uma varredura, tem que fazer, porque você só consegue chegar no defeito dessa maneira. Quanto mais você vai fazendo isso, mais prática você vai pegando, tá? E por último aqui, talvez um dos mais importantes, né, as comunicações do circuito, né, protocolo I2C, protocolo MIP, né, que eu até chamo isso aí de diodo, né, não sei nem se eu estou correto nessa colocação, chamo de diodo não, perdão, eu chamo de idioma, tá, não sei de onde saiu o diodo, eu chamo de idioma, tá, posso até não estar correto nesse ponto, mas é a forma que eu entendo de facilitar, né, o protocolo I2C, MIP, é como se fosse idioma. Se não conversar no mesmo idioma, não adianta, tá? Então, a comunicação, muitas das vezes o circuito para de funcionar pela falta de comunicação, né? Então, já peguei, por exemplo, placas que não funcionavam touch, e o problema era justamente uma linha de comunicação do touch, que tinha um resistor alterado naquela linha, alterou a linha, e você podia trocar 10 telas que o touch não funcionava. Depois que trocou, acho que eu tenho até um vídeo no canal sobre isso, fazendo esse reparo. Trocou o resistor alterado, voltou a funcionar o touch, porque restabeleceu a comunicação dessa linha, tá? Então, a gente voltando aqui em cima, deixa eu voltar aqui no primeiro slide. Quando a gente fala sobre análise de esquema elétrico, tá? A gente costuma ter muitas dúvidas com relação ao esquema elétrico, né? Então, eu quis levar a questão do backlight aí justamente porque eu vejo hoje, principalmente em grupos, vejo aí bastante locais onde o pessoal pede ajuda, uma grande dificuldade entre o pessoal que está começando com relação à imagem e backlight, né? Com certeza vocês estão aqui no chat, já ouviram falar do diodo de imagem, todo mundo chama aí, troca o diodo de imagem que resolve. Eu estou com uma placa que não dá imagem, mas na verdade aquela placa ela não está dando backlight. E o cara que está começando, ele costuma fazer essa confusão. Então eu quero, na verdade, peguei até isso como tema para a gente poder falar. Como a gente tem, acho que a gente tem mais 25 minutos aí, né? Acredito eu, então dá tempo aí de explanar isso aí para vocês, tá? O que acontece? Hoje, o que a gente vê hoje, quem está começando, e não é por maldade, eu sei que porque eu já passei por isso também, tá? Eu passei muito tempo, às vezes, pronunciando ali uma palavra errada, e depois que eu fui aprender que aquilo ali era uma forma errada que eu estava dizendo. Então, fui me corrigindo aos poucos, e até hoje tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, a gente precisa estudar mais, precisa entender um pouco mais, tá? Então, o que acontece? Hoje eu vejo muito o pessoal que está começando confundir o circuito de backlight com imagem, tá? E isso aí, de uma certa forma, é complicado, até para pedir uma ajuda. Porque se você falar para mim que você não tem um problema, que você tem uma placa que está com problema de imagem, eu vou entender que é imagem, né? Eu acredito que todos os instrutores que estão na área hoje, se eu falar, por exemplo, para o Daniel, para o Marcos, né? Eu estou com uma placa aqui que está com problema de imagem. Eu tenho certeza que eles vão dizer, cara, então você vai ter que verificar isso, isso e isso, né? Só que se for backlight, vocês concordam que não vai dar certo?
porque eu estou passando que é a imagem, e na verdade é backlight. Então causa muito essa confusão aí na questão de quem está aprendendo, tá? Então o que acontece? O cara pega uma placa, ela não acende a tela, só que para ele que está começando, e não é por maldade, eu sei que não é por maldade, eu sei que o cara ainda está aprendendo, ele acha que é a imagem que não está aparecendo, mas na verdade a imagem está lá. Se você pegar uma lanterna, uma luz e colocar lá na tela, você vai ver que você vê os ícones. Isso acontece no notebook, né? Já tive notebooks com esse problema também. O Marcos sabe que é um defeito bem recorrente, né, Marcos? Sobre isso, os notebooks dão esse problema, né, de backlight, inverter, né, aqueles problemas comuns que acaba dando. Então, assim, no celular não é diferente, né? O celular, ele tem o setor responsável pela luz, para acender os LEDs daquela tela. A televisão de LCD, esse tempo atrás mesmo, eu tive um problema com uma televisão aqui de acho que 50 polegadas, e para acender os LEDs ali, cara, acho que são 150 volts, se eu não me engano. Não sei se era, acho que era 50 volts cada barra de LED, se eu não me engano. Então, quer dizer, tem que ter uma tensão alta para acender esses LEDs, para acender essa tela. Só que o setor de backlight, ele não tem nada a ver com o setor de imagem, né? Em questão de análise, o setor de backlight é isolado do setor de imagem nas placas de smartphone, tá? Então, a gente tem que começar a diferenciar isso daí. O técnico que está começando, ele não pode ter essa confusão de que backlight é imagem, sabe? Ele tem que saber discernir e separar isso aí. Imagem é uma coisa, backlight é outra, tá? Então, o setor de backlight ele é composto por um circuito integrado, ele tem bobina, ele tem o famoso diodo, né, que o pessoal chama de diodo de imagem, mas a gente sabe que não é, sabe, diodo ele pertence à eletrônica, né, então é um termo até errado falar diodo de imagem, como eu já vi também chamar CI de imagem, né. Então, o que acontece? Nas placas de smartphone, a imagem, os caracteres vêm pelo processador que manda através do protocolo MIP, ele que manda os caracteres para a tela, né? E o setor que alimenta, né, o LCD é um circuito integrado, mas ele está alimentando o LCD, então ele é uma alimentação de imagem, se a gente fosse analisar dessa forma, né? Ele não seria um CI de imagem, eu sei que a gente acaba associando, mas ele é um CI que ele dá as tensões para a imagem poder aparecer. Nas placas de smartphone, a tensão de 1.8, por exemplo, ela é muito importante. Se ela faltar 1.8 ali no conector do LCD, a imagem não aparece. E aí eu estou falando de imagem mesmo, não é backlight, tá? Então, para a gente poder entender que tem essa diferença entre backlight e imagem, tá? Então, a partir de hoje, quem chama aí diodo de imagem já vai se corrigir nesse ponto, né? É o diodo do setor do backlight. Não é que a gente quer ser detalhista, não é que a gente quer ser chato nesse ponto, mas eu acho que se você está aprendendo, cara, é a minha obrigação te ensinar da forma correta, né? Mesmo que a gente, como eu sempre falo, cara, tem pessoas aí que têm um estudo muito elevado e eu estou aqui para aprender também. Então, quando eu erro, eu também procuro me corrigir. Então, se eu estou, de repente, acreditando num termo que não é, para mim, a maior felicidade é eu aprender da forma correta. Então, quando a gente pegar uma placa que está com problema de imagem ou backlight, a gente tem que saber discernir até para poder ser ajudado. Senão, realmente fica difícil, porque é a mesma coisa de você falar para o médico que está doendo a perna e, na verdade, a dor é na barriga, né? Então, vai complicar ainda mais para o cara te ajudar. Então, nesse ponto aí, a gente tem aqui um conector de display. Independente de ser backlight ou imagem, eles estão sempre conectados aí ao conector do display. Quando eu falo da análise de fora para dentro, eu estou me referindo a você começar a analisar, por exemplo, tanto imagem quanto backlight, você vai começar pela tela, é aquela análise de fora para dentro. Então, você tem que certificar que essa tela está boa, que ela está funcionando, para você poder avançar para dentro da placa, digamos assim, né? Depois da tela, a gente vai verificar conector. Aí entra essa parte do esquema elétrico, que muita gente acaba se perdendo um pouco nessa questão de esquema elétrico. Os conectores de placa de celular, com exceção dos que o touch é separado, né? Vocês sabem que eu não lembro se é o G5, G5 Plus, G5S, eu não vou lembrar agora. Mas eu sei que tem aí essa linha aí que é separado, né? O conectorzinho do touch é um conector FPC,
e o conector de imagem, né, de LCD, é outro conector. Quando isso acontece, você já sabe, né, o touch está separado do conector de LCD. Mas na maioria das placas aí que a gente vê, né, a gente vê que o conector ele é sempre um conjunto, então eu costumo dividir ele em 3 partes, tá? Não é que eu vou lá na placa quebrar o conector, não, tá? Não vai entender isso, não, né? É no imaginário, tá? Eu vou imaginar, vou olhar para o conector e vou imaginar ele em 3 partes, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. A gente tem aqui na imagem aí, a gente tem o conector aqui, o COM 1801, né? Esse aqui acho que é do Moto G2, tá? Então, aqui seria o layout da placa, e a gente tem aqui no esquema, né? O esquema elétrico, o desenho realmente das ligações do componente, tá? Então, onde está a seta vermelha aí, ó? A gente tem o conector pelo esquema elétrico. Então, eu costumo dividir ele assim, ó, como se ele fosse em 3 partes, tá? Então, acredito que vocês estejam vendo aí as barreiras vermelhas. Então, dessa forma, eu vou imaginar que nesse conector eu tenho imagem, eu tenho touch, tá? Em alguns esquemas elétricos utiliza a sigla TS de touchscreen também, ou TSP, que seria touchscreen panel, tá? Ou panel. E a gente tem o backlight. Então, eu sei que nesse conector eu vou encontrar trilhas de imagem, trilhas de touch e trilhas de backlight. Eu vou encontrar esses três setores nesse conector através das trilhas, né? Então, quando eu abro aqui, ó, aqui já é uma outra placa, tá? Para vocês verem que não muda de uma placa para outra, tá? Não muda. Então, se você está trabalhando no Motorola, no Apple, no LG, no Samsung, cara, vai mudar as nomenclaturas, componentes, vai ter componentes a mais, componentes a menos, mas o conceito, a estrutura ali, geralmente os engenheiros vão fazer da mesma maneira, né? Então, quando a gente analisar um esquema elétrico, a gente vai encontrar, por exemplo, tanto em Apple, quanto LG, quanto Motorola, quanto Samsung, a gente vai encontrar as linhas de dados, a gente vai encontrar as linhas do backlight, a gente vai encontrar as linhas do touch, tá? Então, é só você abrir o esquema elétrico e começar a procurar isso daí. Então, você olhou para o conector, você já sabe. Se a placa é um conector só para a tela, então, nesse conector vai ter as 3 funções, imagem, backlight e touch, tá? Pode ter alguma coisa a mais ou a menos, um ID, uma identificação, sim, normal, tá? Mas, agora, se a placa tiver o conector do touch separado, então você sabe que o conector do LCD vai ser imagem e backlight, e pode ter alguma outra coisa que aí o esquema elétrico vai dizer. Mas se a gente olhar aqui para esse esquema, ó, ele é um Motorola, tá? É um Moto G5 Plus, esse aqui é o conector do display. Então, se a gente olhar aqui os pinos 1, 3, 5 e 7, você vai ver que está aqui, ó, LED A de anodo, catodo, 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 ou seja, essas 4 trilhas pertencem ao setor de backlight, tá? Aqui embaixo, eu já tenho trilhas relacionadas ao LCD, né? Eu tenho uma trilha aqui de alimentação também. Então, eu tenho aqui, ó, LCD VSP, LCD VSN, ou seja, uma tensão positiva e uma tensão negativa. Então, se eu estou fazendo uma análise de backlight, eu vou me concentrar nas trilhas relacionadas a LED. Se eu estou analisando algo de imagem, nesse caso aqui, eu vou me concentrar nas trilhas de LCD, tá? Agora, essas linhas que estão do outro lado aqui, né? Data 0, data 0N, data 0P, tá? São as linhas de dados que têm os protocolos MIP que vão direto para o processador, aqui é um pouco crítico. Porque se essa placa não dá imagem, uma dessas linhas aqui entrou em curto, você tem que torcer para o curto estar no conector. Porque se o curto estiver lá no processador, só trocando, fazendo o rebalem, né? Se caso alguém fez um reflow nesse processador e ele automaticamente colou uma esfera na outra, né? Por exemplo, 6 resinados, que a gente sabe que 6 resinados não se ressoldam. Se ressoldar um 6 resinado, ele cola esferas e vai fechar um curto. Então, automaticamente, se não for isso, você vai ter que trocar o processador. Então, assim, então aqui eu tenho as 3 funções. Eu tenho backlight, eu tenho imagem, tá? E a linha de touch aqui eu não tenho. Não sei se vocês repararam isso. Não tem touch aqui, não tem nada relacionado com touch. Por quê? Porque na placa do G5 Plus,
Provavelmente, né? Se alguém quiser até confirmar para mim aí, provavelmente o conector de touch é separado, então por isso que não vai ter aqui, senão ele estaria aqui também, tá? Se a gente seguir aqui, ó, isso aqui já é um conector de LCD do LG. Vamos ver se muda alguma coisa aqui com relação à análise. As primeiras linhas aqui, ó, eu já tenho algo relacionado a touch, né? Então tem aqui, ó, relacionado a touch, tá? No meu lado esquerdo, eu tô aqui olhando para a tela, no meu lado esquerdo, tá? Eu tenho aqui, ó, linhas relacionadas a touch. Então, se essa placa não dá touch, eu tenho essas linhas para analisar. Se eu copiar qualquer nome desse e jogar na pesquisa, o esquema vai me levar naquele setor responsável pelo touch. Tenho aqui uma alimentação de 3 volts, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Mas eu tenho. O Mailson está dizendo aí que é separado mesmo, né? Obrigado aí pela confirmação. Então, é isso mesmo, tá? Felipe, o LPCel, José Rafael, tudo confirmando aí, obrigado. Então, eu tenho aqui, ó, várias linhas de touch, tá? Nesse caso aqui, LG. Tenho aqui uma tensão de 3 volts, tá? Relacionado a touch também. Então, eu tenho que verificar se essas linhas não estão abertas, se elas têm valor em escala de diodo, se esse 3 volts ele está presente. Aí vem uma questão muito importante. Eu tenho que testar com a tela plugada ou sem a tela? É uma grande dúvida de quem está começando, tá? É que, cara, o tempo fica curto para a gente explicar, mas se a gente tivesse um tempo maior, então, cara, era muita coisa para explicar. Então, o que acontece? Se eu não plugar a tela aqui, pode ser que esses 3 volts não apareçam, porque existe uma coisa chamada identificação. Tem que ter identificação, senão o processador não consegue liberar tensão. Então, muitas das vezes o cara também erra nesse ponto. Ele vai testar esse tipo de tensão e ele não pluga a tela. E aí você fala assim, pô, mas não está aparecendo a tensão, mas você plugou a tela lá para saber? Pluga a tela. Aí quando você pluga a tela, a tensão aparece. Setor de imagem mesmo acontece isso, né? Se não plugar, não aparece. O backlight mesmo, para ele elevar a tensão, se a tela não tiver plugada em algumas placas, não eleva. Mas o setor tá bom, só que não plugou a tela, tá? Microfone, se for testar um microfone, por exemplo, o microfone na Motorola, ele costuma trabalhar com 1.8 volts. Se você não medir, se você não botar um microfone para trabalhar, esse 1.8 não aparece, porque é justamente esse 1.8 que é a habilitação. Então, se eu não botar um gravador, né, bota um gravador, bota uma tela para um aplicativo, né, para gravar, eu já mostrei isso no meu canal, bota um aplicativo para gravar e você vai medir lá o microfone. Aí aparece 1.8 lá. Mas, se nesse momento que você pôs para gravar, se o 1.8 não aparece, aí sim você pegou a falha, né? Mas, se você não ativa o microfone, esse 1.8 não vai aparecer. Tensão de alimentação de câmeras. Se você não ativar a câmera, não vai aparecer as alimentações para a câmera funcionar. Então, são detalhes, cara, que fazem toda a diferença numa análise, tá? Então, aqui não é diferente. Esses 3 volts aqui eu posso testar, esses 3 volts do touch, posso testar sem a tela? Posso, mas se não aparecer, tenho que plugar a tela. Aqui, ó, temos linhas de LCD, e do outro lado aqui a gente tem as linhas MIP, ó, de LCD, tá? Então, você vê que não muda com relação à questão de placas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, linhas de touch, temos aqui, ó, LCD LED, aqui embaixo, que é o setor do backlight, então encontramos touch e backlight, concorda? E agora a gente tem aqui do outro lado as linhas MIP, que são as linhas de dados de imagem. Então, vocês veem que a imagem está totalmente separada do backlight. Então, não é um setor só, né? Quem está começando, às vezes, pensa que o backlight é responsável por acender a tela e dar a imagem ao mesmo tempo, e na verdade não. Imagem é uma coisa, backlight é outra coisa. Avançando aqui a gente tem um iPhone 6. Vamos ver aqui no iPhone 6. A gente tem aqui, ó, as linhas MIP também, ó, que vão direto para o processador. Se a gente copiar aqui, já vão direto. Aqui está dizendo, né, o AP, processador de aplicação, tá? Para o LCM, que seria o módulo de cristal líquido. A gente tem aqui, as linhas mais escuras aqui são as alimentações, já é da Apple. Temos aqui, ó, anodo e catodo, ou seja, temos backlight, temos as linhas MIP de imagem e temos as linhas de controle, tá? Temos aqui, ó, tensão positiva e negativa também, tá? Setor de imagem, na maioria das placas, tem que ter tensão positiva e negativa para funcionar.
tá? E temos aqui, ó, touch, ó, linhas de touch, escrito touch. Então, temos as 3 funções. Temos imagem, backlight e touch, então não muda, né? Aqui, ó, Motorola, né? O famoso Moto G2, que ajudou muita gente a aprender muita coisa, né? Então, automaticamente, aí vocês veem que, às vezes, a gente fala, pô, mas Moto G2 e tal, mas, cara, o Moto G2, o esquema dele elétrico, é utilizado para aulas, porque é um esquema que é fácil para você aprender, é fácil para você conseguir analisar. Então, por isso que ele é muito utilizado. E graças ao Moto G2, cara, a gente aprendeu muita coisa. Só que eu sempre oriento o seguinte, não vá pela placa, é a placa do Moto G, então, automaticamente, só vou consertar aquela. Não, tenta sempre levar aqui, não importa a placa, o que importa é a análise, o que importa é você analisar, tá? Então, aqui a gente tem, ó, linhas de alimentação, a gente tem aqui, ó, LED, que é do backlight, temos aqui novamente as linhas MIP, ó, se a gente for para a próxima tela aqui do outro lado do conector, temos aqui, ó, os TP, que nesse caso aqui não é test point, tá? Aqui são linhas relacionadas a touchscreen, e temos aqui linhas relacionadas ao LCD. Então, a gente já sabe que temos também as 3 funções, imagem, backlight e touchscreen, tá? Aqui é um setor de backlight, né? O pessoal costuma, né, aquela questão, né, do diodo de imagem, confundir muito, mas aqui já não tem nada a ver com imagem, aqui é só acendimento de tela. Então, quando a gente vai analisar um setor de backlight, a gente precisa verificar qualquer setor, não só esse, mas se for analisar um setor de carga, um setor de Wi-Fi, um setor de áudio, você sempre tem que verificar se o setor, desde o visual, desde aquele top 10 lá, se ele não tem nada quebrado, trincado, oxidado, queimado, se ele passou nesses testes, né, aí a gente realmente começa a fazer os testes de condução inversa, a alimentação, né? Como seria a condução inversa? A condução inversa, a gente iria usar o multímetro, escala de diodo, e verificar se essas linhas não estão em curto. Né? Então, principalmente a linha de alimentação, né? Apesar que nesse caso aqui, ó, a gente tem essa linha chamada VPH Power, eu chamo de Power, tá? Tem gente que chama de VPH PWR, tá? Eu costumo chamar de Power, mas isso é uma coisa minha mesmo, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a linha VPH Power. O que é essa linha VPH Power? É a linha, eu costumo chamar ela, é a linha VBAT depois que passou pelo PMIC. Ela só trocou de nome, né? Então, eu costumo chamar dessa maneira, tá? Essa linha, se ela entrar em curto, automaticamente a placa não liga, porque é uma linha principal, né? É uma veia principal. Se a gente fosse pela medicina, né? É uma veia principal. Então, nem ligaria, tá? Agora, se essa linha recebe alimentação, ela automaticamente está alimentando aqui o circuito responsável pelo backlight. Só que só essa alimentação não é suficiente para ele funcionar, né? Ele tem comunicação, né? Através dessas linhas data e clock, ele tem comunicação. Ele tem o comando aqui, ó, de end enable, né? Tá aqui embaixo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver o mouse aí, mas nessa parte aqui, ó, a gente tem um comando, que esse comando, se você seguir o esquema, ele vem do processador, ou seja, o processador habilita esse componente para poder funcionar, né? E ele vai ter aqui, ó, a saída dele, que é o LED+, que aí ele vai elevar a tensão, no caso aí do Moto G é 15, 16, 17 volts, tem LG aí que chega a 20, eu vi um LG, acho que não recordo se é o K10, que chega a 32 volts, né? E acho que o iPhone, se não me engano, é 20 volts, então por aí vai. O que acontece? Para isso aqui poder funcionar, o circuito integrado tem que estar bom, né? Ele tem que estar perfeito, o diodo tem que estar ok, a bobina tem que estar ok, esses resistores que estão aqui não podem estar alterados, então a gente tem que analisar como um todo. A gente não pode só vir no diodo, né? Como a gente costuma ver, não funciona o backlight, então troca o diodo. Troca o diodo que resolve, mas aí o cara vem, troca o diodo e esquece que esses outros componentes aqui, ó, eles são tão importantes quanto o diodo, né? Se essa bobina abrir, também não acende a tela.
Se esse resistor se alterar, pode ser que também não acenda a tela. Se esse circuito integrado der problema, também não acende a tela. Se uma dessas linhas aqui, ó, de saída entrar em curto, também não acende. Então, o técnico tem que ter essa mente, né? Ele não pode ir só pelo diodo. Ah, mas por que é o diodo que dá muito problema? Porque a carga fica aqui em cima dele, né? O diodo de um lado dele tem 3 volts. Assim que você alimenta a placa, sem pressionar a power, já tem alimentação desse circuito de backlight. Então, o diodo já tem 3 volts, 4 volts, dependendo da bateria. A tensão que tiver na bateria vai ter aqui. Então, de um lado do diodo tem uma tensão e do outro lado vai ter a mesma tensão, tá? Então, tem 3 volts de um lado, 3 volts do outro, né? 3.8, 3.9, né? No momento que você pressionar power, que o comando do processador vir habilitar esse cara, se a bobina tá ok, diodo tá ok, esse circuito tá tudo ok, ele vai levar a tensão e, nesse caso aqui, ele vai levar a 15, 16, 17 volts, tá? Mas tem que estar tudo ok. Então, o técnico, quando vem analisar, ele tem que analisar se tudo está ok também. Então, não só o diodo. Mas o diodo, ele dá mais defeito devido, quando está em funcionamento, um lado do diodo fica com 3.8, 3.7, que é o da bateria, e o outro lado do diodo fica com 15, 16, 17 volts nesse caso. Então, quando acontece do diodo dar um problema, que essa tensão passa, né, e esse circuito integrado aqui, na entrada dele, por alguns milésimos de segundos, talvez, ele percebe uma elevação de tensão, automaticamente ele desabilita, né, desligando esse circuito aqui para não funcionar. Enquanto você não vir aqui trocar o diodo, o circuito não funciona. Quem já fez treinamento comigo sabe que eu já expliquei com relação a isso, né? Então, assim, mas se essa bobina der defeito, também não funciona. E muitas das vezes essa bobina aqui, ela pode até não abrir, mas ela pode causar um curto interno, tá, entre espiras, e automaticamente ela deixar de ter indutância, tá? E não funcionar. Eu já peguei casos que trocou diodo, trocou CI, cara, a gente não estava desconfiando da bobina, mas foi só ela que sobrou. E quando a gente trocou a bobina, resolveu o problema, tá? Resolveu o problema. Então, a gente tem que analisar sempre como um todo esse circuito e jamais confundir, porque aqui, ó, vocês podem ver que não tem nada relacionado a MIP, a alimentação de LCD, não tem nada, ou seja, é um circuito totalmente diferente do circuito de imagem, tá? Então, isso é algo que, cara, ajuda demais vocês que estão começando. Vocês começarem a discernir que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, vai ajudar bastante na análise, tá? Então, dessa forma, consegue abrir um pouco a mente aí de vocês, tá? Então, aqui a gente tem novamente que a alimentação, ó, um pouquinho mais, com um pouquinho mais de zoom para vocês entenderem, tá? Aqui, ó, a gente tem a alimentação, ó, onde foi a seta vermelha. Essa alimentação, ela tem que chegar nessa bobina, tá? E, ao mesmo tempo, ela tem que alimentar já o circuito integrado. Esse pontinho aqui, que a gente chama de nó, né? Eu chamo de nó, eu chamo de junção, né? Se a linha estivesse cruzando aqui, automaticamente a linha de cima não faria parte com a linha de baixo. Mas como a gente tem um nozinho aqui, ó, indica que essa linha faz parte com a de cima. Então, se eu tenho 4 volts nessa linha, eu tenho que ter 4 volts do lado da bobina. Se eu conheço a bobina, eu sei que ela tem que passar essa tensão para o outro lado. Então, se não passar, se num teste desse eu vejo que não passa, eu sei que a bobina está aberta, né? Isso aí tem que chegar aqui nesse lado do diodo. O diodo, do anodo para o catodo, a gente sabe que conduz, né? Quem estudou um pouquinho de eletrônica básica aí sabe que do anodo para o catodo conduz, do catodo para o anodo não conduz. Então, essa tensão vai chegar nesse ponto e já vai automaticamente lá para o conector de LCD. Então, a gente vai ter 3, 4 volts lá antes da placa ligar. E depois que a placa liga, automaticamente eleva essa tensão, né? Aqui a gente tem uma pequena imagem dos setores, ó, isso aqui é uma plaquinha antiga já, acho que é um Nokia 620, né? Isso aqui é só para mostrar que, cara, cada setor é responsável por algo, isso é importante para você que está começando a entender que cada setor é responsável por algo. Então, se vocês analisarem dessa forma, vocês já não vão, tipo assim, o aparelho não liga, o que eu faço? Travou em 0,4, 0,5, o que pode ser? Pode ser muitas coisas, porque cada setor aí é responsável por algo. Então, a gente tem que analisar tudo. A gente tem que fazer uma varredura nessa placa, buscar curto, buscar oxidação, buscar trincado, quebrado.
Eu já peguei placas que davam esse consumo, quando eu olhei tinha um trinco na memória. Então não precisava fazer mais nada, eu já sabia que tinha um problema ali, só no visual, né? Então pode ser muitas coisas para uma placa não ligar ou para um setor não funcionar. Então é esse tipo de análise que eu quero que vocês comecem a entender, tá? Aqui, ó, é um setor de backlight de um LG K8, não muda em nada com relação ao Motorola. A gente tem aqui a VBAT alimentando também, ó. A gente tem aqui o diodo, ó, né? A gente tem aqui a saída, ó, LCD LED A, ó, que vai lá para o conector, também tem uma tensão alta. Nesse caso aqui, acredito que seja uns 30 volts, se eu não tiver, se eu não tiver enganado, tá? Mas a linha LG geralmente trabalha com uma tensão até alta no backlight, pelo menos dos que eu já peguei. A gente tem comando aqui de enable do processador. A gente tem aqui, ó, os catodos, tá? A gente tem aqui, ó, nesse CI, a gente tem até as saídas aqui, ó, de 5.5 mais e 5.5 menos. Que essas saídas aqui geralmente alimentam a parte de alimentação da imagem, tá? Mas a imagem mesmo, ela vem do processador, não é desse CI aqui. Então, são coisas que ajudam aí no conhecimento, tá? Aqui a gente tem o conector, que eu estava mostrando aquela hora. Aqui também é um ponto muito importante para vocês, ó, que é quando a linha troca de nome, ó, tá? Aqui ela está com PPLCM, BL anodo, com, tá? Que é do conector, e aqui sai o com, ó, tá vendo? Então, quando isso acontece, tem que copiar aqui o outro lado para você continuar seguindo a linha, tá? Isso é um detalhezinho também aí que acontece. Esse é o setor do backlight do iPhone 6, tá? Temos aqui, ó, bobina, diodo, CI, entrada, saída, ou seja, o mesmo processo, só muda o fabricante, o engenheiro só muda as nomenclaturas, tá? Mas o conceito de análise acaba sendo o mesmo, tá? O que mais? Aqui a análise do top 10, que eu já mostrei, né? Isso aqui, se vocês seguirem também, vão ajudar vocês aí em análise de placa, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha. Pessoal, acho que o tempo já deu uma estourada, já é 9h30, né? Eu não quero ultrapassar muito tempo. É uma pena, né? Porque, assim, quando a gente começa a falar disso, cara, pô, eu até tinha aqui uma demonstração aqui para fazer, né, do circuito ligado com o multímetro, tudo, mas acredito que não vai dar tempo aí devido ao horário. Mas quando a gente começa a falar de coisas que a gente gosta, a hora vai embora, né, cara? A hora vai embora. Tiago, se tiver tudo montado aí, a gente dá um tempinho aí para você fazer. Se tiver, pode fazer o teste, fazer a demonstração, se tiver já. Aproveita, a gente estoura 15 minutos aí, mas tá sim. Não, se todo mundo concordar, a gente faz. Acho que 10, 15 minutos dá para fazer aqui. Aí, tranquilo? Só para a gente dar essa comparada aí, ver que na verdade, o que eu queria mostrar aqui é que nessa placa, né, no caso, sem a tela, a tensão não eleva, só eleva com a tela. E isso o cara consegue discernir, por exemplo, se o circuito está com defeito ou não, né? Então, assim, na maioria das placas funciona dessa maneira. Pode ser que tenha uma placa ou outra aí que a tensão seja liberada. Eu ainda não peguei, mas pode ser que tenha. Então, não vou dizer que é todas, mas... então, acho que seria interessante mostrar isso aí para o pessoal também, né? Para quem está pegando aí, começando, né? Então, acho que dá, sim. Então faz. Se der certinho. Então vamos lá, deixa eu... Deixa eu ver aqui se todo mundo vai estar vendo aí. Então aqui nesse setor aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui. Bom, acho que está todo mundo vendo aí. Então, nesse setor aqui do backlight, né, a gente pega aqui o diodo como referência, porque se eu fosse
procurar por cada componente aqui, a gente teria que estar abrindo o esquema elétrico, estar verificando a cada um. Então, se a gente pegar aqui o diodo, a gente consegue ver esse exemplo na prática, né? A gente consegue ver que no momento que pluga a bateria sem pressionar o power, já vai ter tensão nesse setor, ou seja, vai ter a tensão de alimentação, né? Então, se eu estou analisando uma placa que não acende a tela, por exemplo, e primeiro passo aqui é óbvio, seguir ali o top 10, verificar o visual primeiro, tem que fazer esses testes primeiro, que isso faz parte da análise, né? Não dá para a gente sair medindo, porque às vezes você está medindo, e quando você vai ver é um capacitor que está trincado, como já aconteceu comigo, né? O danado do CQA teste, pô, cara, se eu falar para vocês que eu já fiz 5 rebalos e não sei, achando que o problema estava sendo a solda, alguma coisa do tipo, e depois que eu fui ver que tinha problema de CQA teste, né? Então, isso foi quando eu, aprendi que o CQA teste é um programinha que atrapalha muito a análise, principalmente o cara que está começando, né? O CQA teste, ele às vezes não deixa carregar, não deixa pegar sinal de rede, e não é um defeito de hardware, é um defeito de software, tá? Então, se o cara não tiver ligado nisso, ele vai sair trocando CI, trocando componente, fazendo um monte de medição, e tudo vai estar batendo, e ele fica frustrado, mas na verdade o problema foi de software, né? Então, o CQA teste atrapalha muito a pessoa que está começando, tá? Então, se eu já fiz os testes de análise visual, já verifiquei tudo aí com relação a visual, e eu quero agora começar a fazer testes que eu chamo de a frio e a quente, né? O a frio seria sem bateria, teste de diodo, ver se essas linhas aí não estão abertas. Então, eu ia pegar, por exemplo, aqui, ó, o capacitor 1810 e dar uma verificada nessa linha. Só que esse teste, né, se eu já coloquei na fonte de bancada e não apresentou um consumo alto, provavelmente essa linha não vai estar com problema de curto, porque senão, se essa linha entrar em curto, apesar que essa aqui é a VPH Power, essa linha depois que passou pelo PMIC. Então, acontece muito no Moto G2, já um defeito de série, ele dá aquele consumo de 0,33, né, que é 330 miliamperes, e ser essa linha aí em curto. Só que essa linha, ela passou já pelo PMIC, então dá um consumo baixo, né? Mas se essa linha der problema, a placa não liga, né? A placa não liga. Mas, se eu quero analisar de uma forma já do começo, eu pego esse capacitor aqui, o 1810, como referência, e faço um teste aqui de condução reversa. Boto o multímetro na escala de diodo, ponta vermelha no terra e ponta preta. Vou tocar com a ponta vermelha no terra e ponta preta, eu vou tocar com a ponteira no capacitor, né? Um lado vai zerar, indicando o terra, e o outro lado vai apresentar o valor da linha, mostrando que essa linha não está aberta, né? O segundo teste que eu iria fazer nessa linha seria de alimentação, ver se esse CI está sendo alimentado. Os backlights, eles costumam receber a alimentação da bateria direto, então se a bateria tem 3.8 que vai estar aí. Se a bateria tem 4 volts, é 4 volts que vai estar aí. Só que se a gente seguir aqui o esquema, a gente vê que está na linha da bobina e está na linha do diodo também, tá? No anodo do diodo, né? Então, no anodo do diodo, eu consigo ver se no anodo do diodo tem a tensão, né, da bateria, quer dizer que está passando pela bobina, quer dizer que essa linha aqui está boa, ela não está em curto, senão essa tensão não iria aparecer aqui. Então, se eu fizer esse teste rápido, eu já consigo descobrir isso daí. Vamos ver se vocês estão vendo aí o... Só não repara no microscópio, porque esse microscópio é aquele 500X. Talvez numa próxima oportunidade eu conseguir fazer do laboratório ficar melhor para mostrar algumas coisas. Então, esse circuito que a gente estava verificando é esse pequeno circuito aí, ó. Né? Então, a gente tem aqui, ó, o diodo, a gente tem aqui a bobina, e a gente tem aqui o circuito integrado, temos aqui os resistores, ó, que estava lá no esquema elétrico, e temos aqui o capacitor. Então, eu vou medir aqui um lado do diodo, e depois vou medir o outro lado, para vocês verem. Aqui eu não pressionei power, eu só energizei a placa, tá? Então, o multímetro está na escala de tensão contínua.
Então, medindo aqui um lado do diodo, quanto que a gente tem aí, ó? 3,9 volts. Do outro lado do diodo, 3,9 volts. Né? Por quê? Eu não liguei essa placa ainda. Tá? Esse circuito ele ainda não está ativado, ele só está alimentado. Então, eu já sei que essa linha não está em curto, né? Já sei que essa linha ela tem alimentação, então o circuito tem alimentação para funcionar. Então, eu já sei que não é por falta de alimentação, se caso ele não ativar, se caso a tela não acender, né? Mas aí vem a primeira coisa que quem está começando, às vezes, não vai pegar essa ideia de que, nesse caso aqui, eu estou sem tela, tá? É só a placa e bateria. Então, se eu ligar essa placa e medir dessa forma, vai continuar tendo os 3 volts, porque eu preciso da tela plugada para ter essa elevação de tensão. Então, se eu vim aqui ligar, eu vou estar ligando aqui, ó. É que eu não vou ter uma fonte aqui para poder mostrar o consumo dela ligando, tá? Mas eu sei que ela está ligando pelo aquecimento do PMIC. O PMIC ele começa a aquecer e já mostra aqui. Então, se eu vim aqui medir novamente, com a placa agora ligada sem tela, 3,8. Do outro lado, tá? Do diodo, no caso, né? Estou medindo aquele diodo lá, 3,7 também, tá? Mas a placa está ligada. A placa está ligada e funcionando. Vou desligar novamente, vou plugar a tela. E aí a gente vai ver essa elevação de tensão. Eu lembro que eu fiz um vídeo no meu canal, onde não funcionava o backlight, tinha imagem, mas não funcionava o backlight, e a linha rompeu. Quando eu media lá no conector, não apresentava valor, tá? Apresentava o OL, né, o Open Line, e eu fui voltando, fui pegando componente por componente do esquema elétrico, fui voltando para ver onde que essa linha rompeu. Próximo aqui do circuito de backlight, o capacitor tinha o valor. Então, eu sabia que desse ponto aí ainda estava ok, mas daí para frente tinha rompido. Para mim ter a certeza, como não tinha curto na linha, eu simulei a tensão com a fonte de bancada. Eu peguei uma outra placa, medi, eu vi que dava uns 15 volts mais ou menos, e eu injetei 15 volts, né, na linha. E na época me chamaram até de doido, né? Teve gente que falou para mim nos comentários, pô, você é doido, isso não existe. A bateria tem 3 volts, não tem como ter essa tensão. Eu falei, poxa, mas eu mostrei funcionando, a tela acendeu, né? No momento que eu injetava a tensão, a tela acendia. Eu mostrava imagem, tudo certinho. Eu tirava a ponteira do multímetro, a tela apagava. Fiz só uma simulação, né? Isso está gravado, está no meu canal lá. E o que eu fiz? Fiz um jumper, que rompeu internamente, né? A trilha rompeu no meio da placa. As placas, elas são multilayer, tem várias camadas e rompeu no meio. Então, eu puxei um jumper, né, não deixando nenhum componente de fora, ou seja, eu fui fazendo jump nos componentes para manter eles na linha, né, e resolveu o problema. Então, agora com a tela plugada, tá, eu vou ligar aqui novamente. E aí sim, nesse caso aqui, né, se você sabe que a tela está boa e você mede e ele não eleva a tensão, você sabe que o circuito está com problema. Agora, se tem a tensão aqui, e a tela não acende, você sabe que o defeito vai ter na tela. Então, agora vamos lá fazer a medição. Um lado, 3,7. O outro lado, olha lá, ó, 16 volts, tá vendo? 16, tem hora que ele chega a bater 17. Agora ela entrou em stand-by. Pode ver que ela baixou para 3,8. Entrou em stand-by, ela volta a 3,8. Se eu der um toque aqui, acender a tela, ela volta a 16 volts, 17 volts, que é a média dessa placa. Então, dessa forma, a gente consegue ver que o circuito está funcionando, está sendo alimentado, até porque a tela está acendendo nesse caso, mas se tem uma falha nesse circuito, automaticamente eu já consigo descobrir. Vou
tentar mostrar aqui para vocês mais uma vez. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Aí. Então, vamos lá, ó. Um lado do diodo, 3,6, e o outro lado, ó, 17 volts, tá vendo? Chega a bater 17 no início, depois ele dá uma caída, aí fica entre 15, 16 volts, né? Então, se essa linha, por exemplo, ela rompe, eu for lá no conector e simular essa tensão, a tela acende, funciona, e aí eu sei que seria uma trilha rompida nesse caso, e aí eu teria que fazer um jumper aí para poder solucionar esse problema, já que a trilha rompeu no meio da placa, né? Fora isso, pessoal, para a gente poder encerrar aí, se sem a bateria a gente vir aqui testar também, como eu falei, se a gente fosse testar cada componente, teria que estar abrindo esquema, fazendo as localizações e fazendo os testes, né? Mas se a gente testar agora essa linha em escala de diodo, né? A gente vê que ela vai apresentar um valor indicando que ela não está rompida. Então, a escala de diodo aí, ponta vermelha no terra, ponta preta eu toquei aqui um lado, tá? Dá um valor aí de 350, mais ou menos, ó, milivolts, né? E do outro lado, dá um valor de 525. Eu tenho duas referências aí já que eu posso anotar e comparar com uma outra placa se eu quero, por exemplo, ver se essa linha está com algum problema, né? Porque às vezes ela não abre, mas ela pode ter um resistor em série aí, esse resistor se alterar, e essa linha se alterar também, e aí eu vou seguindo. Se essa linha está com uma alteração muito grande, eu vou seguindo, vou verificando os componentes, já peguei vários resistores, às vezes, alterados, impossibilitando o touch de funcionar, a imagem, né, de funcionar, e por aí vai. Bom, então acho que é isso, né? Passo aí a palavra aí para o professor Celso. Gostaria de agradecer a cada um aí por ter aí esperado aí até agora, né? Muito obrigado a todos aí que participou. E para mim é sempre um prazer poder estar compartilhando aí conhecimento com vocês. E estamos juntos aí, né? Então, passo aí a palavra aí para o professor Celso. Legal. Excelente palestra. Tá de parabéns, Tiago, a gente agradece.